bem? Eu sou a Mi Campos, vocês já me conhecem, né? Eu sou a fotógrafa do Clareia Fotografia. Há um tempo atrás eu decidi fazer esse podcast para mostrar as histórias maravilhosas das empreendedoras que eu conheço e também agora conheço novas empreendedoras que eu ainda não cheguei a fotografar, mas eu achava que essas mulheres mereciam, eu acho que merecem, um espaço para contar sua história, sua trajetória, sua jornada. E hoje eu chamei uma pessoa muito especial, de verdade. É uma pessoa que se tornou minha amiga pessoal, que é a Dani Trolesi. Dani, tudo bem? Tudo jóia. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que ainda não te conhece, o que você faz, onde você vem, para a gente começar a bater esse papo aí. Boa. Bom, meu nome é Dani Trolesi, é um prazer estar aqui hoje. Eu tô até um pouco nervosa, falei pra mim agora há pouco, porque é meu primeiro podcast, na verdade. Verdade, uma estreia. É uma estreia, então eu tô aqui nervosa. Mas tô muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, dos meus desafios como empreendedora. E eu sou de São Paulo, atualmente moro em Guarulhos, sou confeiteira. E hoje em dia eu trabalho com produção de conteúdo para a internet e produção de cursos de confeitaria para mulheres maravilhosas que queiram empreender na confeitaria, ganhar muitos dinheiros com isso, que a gente gosta. E hoje em dia eu tenho uma empresa com o meu marido, que é meu sócio, e a gente faz a produção desse conteúdo para a internet, para as redes sociais, né, YouTube, Instagram, e a gente comercializa os nossos cursos também. Então... E aí, vamos começar. Falando, você já finalizou com o curso. Eu te conheci na gravação de um curso, Exatamente. né? Foi um curso que você já tinha gravado, aí depois, né, na edição... Deu tudo errado. Os perrengues, né? Então, são os perrengues, né? Porque eu gosto, assim, de falar dos perrengues e da... Eu gosto também. Né? Dias de luta, dias de glória, né? Ou a vida real, né? Vida real. Você começou a fazer esse curso, eu achei legal assim, quando eu te conheci, você tinha toda uma visão do que você queria fazer e você estava procurando meios para executar isso com a maestria, com a excelência que você já desde o começo demonstrava aí para fazer os cursos e tudo mais, né? E eu acho legal assim, você começou a procurar parceiros, pessoas para fazer, a gente se encontrou, se conheceu e começou a fazer, fizemos mais de um curso, inclusive, né? Depois fizemos as fotos e tudo mais. Mas eu queria que você contasse assim, como foi esse início de você falar, pô, eu preciso fazer eu quero fazer um curso, eu sou confeiteira, atendo pedidos, mas eu quero fazer essa transição, que na verdade é a sua segunda transição. É a minha segunda transição. Porque a primeira, conta pra gente, conta aí do começo. Vamos contar desde os primórdios, então, né? Então, eu gosto de contar a minha história desde o início, quando eu era criança, e que eu sempre via a confeitaria como um hobby, como uma coisa que eu sempre gostei de fazer para agradar os outros, né? Porque eu sempre gostava dessa coisa da cozinha, mas o objetivo final era por quê? Porque as pessoas, minha família, né? Então, quando tinha festinha dos meus primos ou alguma reunião de família, a Dani pode fazer o doce, a Dani pode fazer os brigadeiros, né? Porque eu gostava, eu sentia prazer em fazer aquilo, mas o objetivo final era porque as pessoas ficavam felizes. Eu percebia que, nossa, ela tá comendo um doce e ela tá ficando feliz, né? Então, aquilo me deixava encantada, mas eu nunca via confeitaria como uma profissão, porque eu não achava que era possível ganhar dinheiro com isso. E eu, minha família sempre foi pobre, né? A gente morava na periferia de São Paulo, eu estudei sempre em escola pública, então eu queria sair daquela condição, né? Porque eu não me conformava com aquela condição que eu fosse ser pobre a minha vida inteira. Ah, mas Dani, por quê? Que jeito esquisito de falar. Não, é porque tinha ali uma série de limitações e eu vislumbrava melhorar a minha vida, né? Fazer coisas que eu via que as pessoas estavam fazendo, que eu não conseguia fazer por falta de dinheiro. Então, minha mãe ela fala, ai, Daniela, você não nasceu para ser pobre, né? Porque ela sempre falou que eu tinha uns gostos muito assim, né? Fora da realidade. Gente, quem não gosta do que é bom, por favor, exatamente, né? Todo mundo gosta, né, de coisa boa. E aí, ela falava, então, Daniela, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que estudar muito se você quiser ganhar dinheiro na sua vida. Eu falei, então esse é o caminho? Então tá bom, então chá comigo. Me dê o caminho que eu acelero. E eu sempre gostei de estudar também, sempre fui muito nerd. E se era aquilo que ia fazer com que eu ganhasse dinheiro, tivesse minha liberdade financeira, minha independência, então maravilhoso. Por conta disso, eu sempre escolhi o quê? Carreiras em órgãos públicos. Certo. Então, falar, não, eu vou fazer concurso, então escolhi uma faculdade que eu nem sabia direito do que se tratava, fiz ciências contábeis. Mas, né, bom,
Eu acho que depois acabou ajudando, Acabou né? ajudando bastante, né? Mas por quê? Porque Ciências Contábeis era um dos cursos que eu mais ia ter possibilidades de carreira pública. O leque era maior, O né? leque era maior, então eu falei, ou era Direito ou era Ciências Contábeis. Eu, né, escolhi as Ciências Contábeis. E aí fiz o curso, terminei a faculdade, trabalhei com contabilidade só por conta do estágio, que era obrigatório. Porque precisa, né? Por causa das horas, para ter o diploma, enfim. E nesse meio tempo eu também estudava para concurso. E aí... Concurseiro é difícil, gente. É difícil pra caramba. E aí eu queria Receita Federal, só que enquanto eu não conseguia passar no concurso da Receita Federal, eu fui fazendo outros concursos também. E eu passei do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então foi muito casadinho, assim, porque eu terminei o estágio e logo que eu terminei, eu trabalhava num escritório de faculdade, fazendo estágio. Eu estava terminando o estágio e o tribunal me chamou. Nossa, mas então foi muito casadinho. E foi o mesmo ano que eu terminei a faculdade. Nossa, E aí eu falei, gente, tá tudo aqui, né? Tá tudo alinhando, então tá. Aí comecei a trabalhar no tribunal, isso era 2009. Tá. Já faz 84 anos. Aí passou um ano, falei, que salário legal para uma menina que mora com os pais, que não tem filho, né? Então fiz um monte de viagem legal, comprei meu carro, precisava que era mesmo, o que né? eu queria. Vamos viver, né? Comprei um monte de brusinha, entendeu? Que a gente o objetivo é a brusinha. O objetivo final é sempre a brusinha. E aí eu falei, putz, só que começa a passar um tempo, eu tava sentindo muita falta de novos aprendizados. Novos desafios. Novos desafios, eu sentia de verdade que eu tava emburrecendo. É porque você acaba entrando numa rotina de realmente fazer a mesma coisa todo dia. Não só a rotina de sair de casa no horário, é só fazer aquilo, né? É só fazer aquilo. Não tinha perspectiva de crescer na carreira, porque trabalho, emprego público não existe isso. Aí, por conta disso, eu falei, bom, a solução não dá para ficar aqui reclamando infeliz da vida, que ninguém aguenta, né? Porque funcionalismo público, gente, vocês me desculpem, mas eu posso falar que eu já tive lá. Então, como é que é o lugar de fala? Eu tenho lugar de fala, tá? Não fique, se você é funcionário público, não fica bravo comigo, não. Eu sei que você sabe que é assim também. Funcionalismo público é desde, né, são várias esferas, vários cargos, enfim, né? Tem vários setores, profissões e tal. E aí eu falei, bom, então aquele sonho de ser auditora da Receita Federal, vamos continuar agora, vamos tentar buscar. Tá certo. E aí, mas teve uma hora que conversando com o Marcos, né, que é o meu marido, aí... ele falou assim, mas você tem certeza que é isso mesmo? Porque, assim, tudo bem que seu salário vai aumentar bastante. Mas você sabe o que você vai fazer lá? Eu falei, eu não faço ideia, eu vou pelo salário. Eu falei, tá, mas aí você não vai ficar na mesma que você tá aqui? O looping, né? Então eu falei, caramba, é mesmo, né? Cheguei até a prestar concurso, estudar, fazer cursinho para Receita Federal. Não considero uma perda de tempo, porque é conhecimento, né? Não é perda de tempo, concordo. Não é? Mas eu realmente sentia que aquilo ali, eu falo, caramba, não é isso que vai me fazer, porque o que me incomodava era o quê? Esperar a semana inteira pro final de semana. Então quer dizer que eu passava 5 dias infelizes e para ter 2 dias felizes, né? Era muito minha situação no escritório, eu trabalhei em financeiro 13 anos, eu sei exatamente, sem então férias. Muita infelicidade para você passar a sua vida inteira assim, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso de uma coisa que realmente faça sentido para mim. Então, hoje em dia, talvez eu olhe para trás e pense que talvez tenha sido imaturidade da minha parte. Encarar o meu trabalho como uma coisa infeliz. Porque eu poderia ter ficado lá. Será que é imaturidade ou coragem? É que a gente passa tanto perrengue empreendendo. Mas é uma coragem, né? A gente é muito corajosa. Empreender no Brasil... sendo mulher e começa na MEI, que a gente sabe todos os percalços e microcréditos e toda essa parte que a gente vai falar lá na frente, eu acho que é muito mais coragem do que infantilidade, imaturidade, na minha opinião. É que eu fico pensando assim, mas será mesmo que o trabalho ele tem esse poder de tornar tudo colorido na sua vida, como eu achava antes? Então, a imaturidade nesse sentido, entendeu? Não, mas isso é bom, porque se a gente não sonha, não tem esse brilho, essa vontade... Também a vida fica muito estranha, né? Fala, porque você começa a questionar o que eu tô fazendo aqui, né? Exatamente. Aí dá até uma depressão. Não é? Fica tudo cinza, né? Se você não vê assim, vou fazer aquilo e vai ficar colorido, e vai ficar meu dia a dia diferente, com outras nuances, o que a gente faz? Eu acho que isso faz sentido também. Que eu tô aqui, pensando no colorido.
Não, faz sentido o que você falou, porque assim, eu acho que tem um pouco dos dois, tá? Eu vou jogar uma culpa aqui minha, porque eu achava que não, trabalhe com o que você gosta e nunca mais precisa trabalhar. Gente, nunca acredita nessa frase, não, pelo amor de Deus, entendeu? Essa frase dói. Então, olha, eu fico com raiva quando alguém me fala isso. Então, mas eu acho que é a imaturidade ou até ingenuidade de acreditar. Sim, entendi que seria 100% flores. Exatamente, sim. não vai ser, nunca. Entendeu? Todo trabalho, por mais que você goste dele, vai ter a parte chata que você detesta fazer, vai ter muita dificuldade, vai ter muito desafio. Sim. E a gente não pode ser imaturo, infantil, a ponto de achar que não, eu vou mudar de área porque eu gosto de fazer doce. E vai fazer isso o dia inteiro, né? E vou fazer só isso o dia inteiro. Então eu acho que a imaturidade é nesse sentido. Eu tinha esse pensamento lá atrás. Entendi. Por quê? Porque eu não sabia, nunca tinha empreendido nunca tinha feito, né? E aí, eu não sabia fazer nada, de fato, assim, só um parênteses, você nunca tinha empreendido. Alguém da sua família tinha algum comércio, alguma coisa, ou todo mundo também era... Todo mundo CLT. CLT, tá. Todo mundo, minha mãe, dona de casa, depois, né, ficou com a gente para cuidar da gente, depois ela voltou a trabalhar, mas funcionária pública. Né? Então você não tinha essa experiência perto de ver alguém empreender? Ninguém. E assim, é uma coisa que ninguém te incentiva a fazer. Não. Porque é arriscado, é dolorido. Até hoje minha mãe manda link de concurso público para mim. Maravilhosa. Fala, olha, a vai por esse caminho tá aqui. Para você ganhar o quê? Né? Um salário mínimo. E trabalhar lá 44 horas por semana. Até mais, né? Então, assim, nada contra, né? Quem vê como isso... Porque empreender não é para todo mundo. Não é. Então, eu acho que a primeira mensagem, assim, empreender não é para todo mundo e você não tem que. Porque tem um monte de gente fazendo, né? Porque eu acho que tem coisa que é de perfil. Sim. O meu perfil não era para ficar minha vida inteira no funcionalismo público, mas tem muita gente que é feliz. Sim, e muito. Que é aquilo que ela quer fazer. Exatamente. E se você tá feliz ali, tá ótimo. Eu acho que tem que procurar felicidade, seja no serviço público, seja no escritório, seja um trabalho de domingo a domingo. Você tá feliz? Aí é que tá o conceito de felicidade, muda muito também, né? O meu conceito de felicidade, aí hoje olhando para trás eu consigo ver isso, qual é o meu conceito de felicidade? É servir o outro. Olha que bonito. Porque assim, se eu lembrar, quando eu era adolescente, que eu gostava de fazer doce, porque eu gostava de agradar os outros, eu estava servindo as pessoas ali, de certa forma. E no funcionalismo público, eu não via como eu estava servindo nada. Que você não chegava no final, né? Você fazia parte de uma engrenagem. Você de não uma estava engrenagem, ali na engrenagem. ponta. Agora o tribunal pode até me processar, mas era uma engrenagem ineficiente, todos os que ocupa muito do orçamento do contribuinte e não chegava ali. Não chegava algo de valor você nem estava na ponta, né, para entregar uma coisa, de ficar feliz com a reação da pessoa e tudo mais. Eu não estou falando que o trabalho que o tribunal exerce não tem valor, eu estou falando que o trabalho que eu fazia... Porque você era, né, parte de uma engrenagem... Era burocrático. Era burocrático, extremamente burocrático, que poderia ser substituído por um contador. Entendeu? E a gente não tinha autonomia nem para melhorar. Então eu não enxergava como que eu estava servindo alguém e aquilo me deixava extremamente infeliz. E frustrada, né? E frustrada. Eu falo, caramba, eu tenho condição de ser melhor do que isso, só que eu não tinha o espaço para isso. E aí, com a confeitaria, eu vim com essa primeira ideia, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu consigo servir as pessoas ao fazer isso, né? Porque quem vai me procurar é quem quer fazer uma festa. Quem quer fazer um casamento, quem quer fazer uma comemoração de qualquer tipo, uma empresa que quer presentear os seus funcionários. Então, assim, eu tô sempre no melhor momento da pessoa. É diferente de quem trabalha em enterro, por exemplo. Exatamente, mas exatamente, igual quando eu trabalho com um evento, sempre falo, gente, não importa como foi o meu dia, não importa o que eu tô passando em casa, eu piso na festa, o meu sorriso é de orelha a orelha e é um dia especial pra pessoa. Eu não posso trazer o de casa. Então eu só trabalho com alegria. Então é bem diferente mesmo do que eu trabalhava antes, que era o financeiro, que era um local que as pessoas iam assim já nas últimas assim
condições pedir um dinheiro emprestado, era um clima pesado. Agora não, agora eu trabalho com alegria. Então é totalmente diferente. Você está participando ali de momentos especiais para aquela pessoa. Exatamente. E você está o quê? Servindo a essas pessoas. Sim, registrando uma data, ou um ensaio Dia das Mães, ou um Natal, é uma data da família. Aquela foto vai ficar na família Exatamente, você está eternizando um momento ali que a pessoa vai olhar 80 anos depois e vai lembrar de como foi o sentimento daquele dia por aquela foto. É totalmente diferente. Só isso já me arrepia. Ó. E você também faz parte desse momento, que às vezes às vezes não é nenhuma festa, por exemplo, está presenteando alguém especial, faz um pedido, olha, eu quero presentear aquela pessoa, essa data especial, esse momento. Você faz parte também, né? Sim. É totalmente diferente do que a gente trabalhava. É completamente diferente. Então, é um trabalho que tem, sim, os seus altos e baixos, tem muito desafio, como qualquer outro. Mas quando a gente olha para o objetivo final, que é servir o outro, para mim, né? Para mim, o significado da minha felicidade com o meu trabalho está nisso, de servir o outro, seja no meu conhecimento por conta dos cursos, né? Ou com os meus doces numa comemoração especial. Então, isso faz muito sentido, né? E aí você, sem ter nenhuma experiência em empreender, sem ter ninguém perto, sem ter ninguém perto. E sem conhecimento de confeitaria também, né? E aí, como foi? Aí você conversou com o Marcos, que é seu sócio, seu esposo. O Marcos, eu falo que ele acredita mais em mim do que eu mesma. Mas tem que ter alguém para ajudar, tem jeito. Aí, então, assim, ter o apoio de alguém é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, também, você não pode depender disso, porque não é toda mulher que vai ter um marido maravilhoso como o meu. Aliás, ele tá ali, ó, nem posso falar alto, porque senão ele vai começar a se achar muito também. Que vai apoiar. Então, não dependa de ninguém para apoiar o seu sonho, porque... De fato, ninguém tem obrigação. Sim, né? com Ninguém certeza. Tem, se você tiver um bônus, eu acho. Nossa, mas ajuda bastante. Mas qual é o ponto? Eu queria tanto fazer aquilo, porque na época a gente não se conhecia ainda, mas a gente morava numa kitnet de 27 metros quadrados. Não era, você tinha uma cozinha de 27 metros quadrados? Não, querida, eu tinha era o lugar onde eu morava. E no seu trabalho você precisa do espaço para cozinhar e para ter um estoque das coisas, forma, um monte de coisa, né? Enfim. Então eu comecei bem pequenininha, eu falo que eu não tinha dinheiro para investir, porque era o meu salário e o salário do Marcos. O Marcos trabalhava numa consultoria, ele não tinha nem o negócio dele nessa época. A gente sempre pagou aluguel, então não é que a gente é de família rica, não, porque ninguém nunca deu dinheiro pra gente. A gente nunca ganhou na loteria também, então a gente começou do zero, com zero investimento, 0 seguidores no Instagram, pouco espaço, mas eu falo que o que fez diferença pra mim é que eu tinha de sobra, eu tinha sobrando força de vontade. Eu queria tanto fazer aquilo, porque não é que eu saí do meu emprego, não. Eu fiz isso que eu ia falar, você fez a transição como? Você continuou trabalhando e fazia de final de semana? Exatamente, não só de final de semana, mas como eu tinha um horário no tribunal, o meu horário lá era das 10 às 19. Nossa, puxado. Se você trabalhar só nisso é maravilhoso, porque eu não precisava levantar cedo, a gente morava a 10 minutos do tribunal, então de segunda a sexta, das 10 às 19, eu estava no tribunal. Muitas vezes eu saía do tribunal às 19, eu já passava no mercado para comprar as coisas para encomenda. Os suprimentos. Os ingredientes e já ia produzir. Então, muitas vezes eu passava... noite adentro, madrugada dentro. Então eu me programava, às vezes eu ficava até 2 horas da manhã. E aí, mas e no dia seguinte? No dia seguinte, às 10 horas da manhã, eu tinha que estar lá no tribunal, pronta, e para trabalhar, porque o tribunal não tinha nada a ver com isso. Eu tinha que estar lá para dar o meu melhor no tribunal também, não era justo, eu estava recebendo por aqui. Claro. Então, eu fiz isso daí durante 1 ano e meio, essa transição de carreira, até para ver também se era aquilo, porque uma coisa é produzir doces para casa, para os amigos, para a família. Sim, com certeza. E outra bem diferente é você fazer para vender. Então existe toda uma responsabilidade com a higiene, com a manipulação. Porque você trabalha com uma coisa que, né, é armazenamento, estoque, você tem que saber data de tudo. Exatamente. Então eu produzia somente por encomenda. Né? Quando tinha uma festa, eu pegava, produzia aquilo e pronto, acabou. Eu não tinha doce. Não tem como ter estoque, né? Não tinha isso. Então,
Foi uma coisa que eu fui fazendo, não para ganhar dinheiro no início, né? Porque eu já tinha um emprego que me trazia um salário, mas para eu conseguir cliente, ver se eu ia saber fazer aquilo. Então, eu fui fazendo cursos livres de confeitaria. É isso que eu ia falar. E né? você começou também fazendo cursos, né? Tipo Eu assim... comecei fazendo curso, exatamente. Então, um profissional vai dar uma aula de cupcake, uma aula de brigadeiro, uma aula de bolo. Eu investia nesses cursos com o meu dinheiro, o nosso, né? O nosso dinheiro de casa. Para poder ter o conhecimento, para poder fazer, dar o start mesmo. Exatamente. Então, eu fiz isso durante 1 ano e meio, aí até que o Marcos já estava num outro trabalho, que ele estava ganhando bem mais. E aí deu para a gente se programar financeiramente para fazer, né? Porque eu não ia ganhar dinheiro no início. Sim. Eu não ia abrir uma loja, eu não tinha um monte de clientes também, porque eu não tinha nem tempo para prospectar, né? Exatamente, que eu tinha que estar de segunda a sexta trabalhando. Sim. Né? Então, o meu maior desafio no início foi esse. E no começo de 2009 nem tinha tão forte Instagram, era mais Facebook, né? Era Facebook que a gente usava e, assim, pessoas produzindo conteúdo do jeito que existe hoje não existia em 2009, 2000. Na verdade, não foi em 2009, foi em 2013, quando eu saí do tribunal, 2014, na verdade. Não tinha, isso é então, bem recente. Então não tinha, é recente, era tudo mato, né? Sim. Então, eu comecei a fazer dessa forma, e 2014 a gente conseguiu se mudar para um apartamento um pouco maior, que foi o da Barra Funda, que vocês foram lá. Aí eu consegui me estruturando um pouco melhor e eu vi que não bastava só saber fazer a receitinha. Tinha que ter muitas outras... Era muito babado, era bem outro. Então, era entender sobre finanças. Isso já foi uma facilidade para mim por conta da faculdade. Né? Então, eu fico feliz quando eu penso que eu não joguei meu dinheiro. Não jogou. Fica tranquila. Fica tranquila que esse conhecimento eu uso tá até te ajudando. hoje. Sim, uso até hoje. Então, conhecimento para formalizar minha empresa, que é importante, ter um CNPJ, né? Porque aí também o fato de eu ter um CNPJ, eu podia emitir nota fiscal, empresas poderiam me contratar. Sim. Né? Então, eu atendi empresas como a Roche, Banco do Brasil, legal. A Mafre, que hoje em dia acho que é até tudo misturado, né? Então, foi muito legal para eu poder... E isso... Eu falo, caramba, tem aqui uma coisa que eu nem sabia que existia, né? Mercado, eu poder atender né? empresa, que é uma grande quantidade, você ganha um valor alto de uma vez só. E imagina assim, que quem começou na confeitaria e não fez esse trâmite que você fez, não tem uma nota fiscal, às vezes até perdeu uma oportunidade de entrar nesse ramo, porque não tem como emitir uma nota fiscal, você não trabalha com empresa. Exatamente. E aí, esse seu conhecimento faz a diferença. Exatamente. Então, a parte de profissionalizar o negócio, esse conhecimento que eu tive da faculdade, essa mentalidade mesmo. Olha, eu não tô brincando de fazer doce na minha casa. Tudo bem. Escritório, né? Exatamente. Eu posso até fazer os doces na minha casa, mas não é por isso que eu não vou profissionalizar isso daqui. Isso, exatamente. Né? Então, assim, hoje em dia a gente ajuda as nossas alunas a terem essa mentalidade, porque para mim eu achei que foi fácil, por conta da faculdade, do conhecimento, mas para elas não é tão óbvio assim, entendeu? Sim, e é legal que, já falando dos seus cursos, eu vejo que ele abrange várias coisas, até fotografia, vocês mostram como fazer ali, porque às vezes a pessoa não tem essa facilidade, às vezes a pessoa tem facilidade com a conta, mas não tem com a foto, ou o contrário. Aí vocês mostram também questões que eu nem imaginei que tinha que ter uma ficha técnica, porque na minha época, quando eu fiz moda, tinha ficha técnica da roupa, que tem que ter o negócio do tecido, nananana. Mas eu não imaginei que para alimento tinha uma ficha dessa, que você precisava ter. Eu falei, gente, é uma coisa muito maior e que muita gente começa a ir com a cara e com a coragem e não tem noção. Exatamente. Do que precisa. A ficha técnica foi outra coisa que eu aprendi no meu curso de ciências contábeis, porque lá a gente aprende o quê? Que qualquer produto industrializado ou não, ele precisa ter uma ficha técnica, porque senão você não sabe. Se você não sabe o quanto custou para produzir, como é que você vai saber por quanto você pode vender? Como é que você vai saber o valor do seu trabalho? Pega na precificação, né? Que a gente que é empreendedor, nossa, como é difícil essa parte da precificação. Então, para mim já nunca foi, né? E não, eu fiz ADM e continua sendo. Eu falo, gente, mas peraí, vamos ver o negócio do mercado, a gente tem que fazer
vamos fazer o custo da hora, o custo... Gente, é difícil. É difícil. Não é toda pessoa que tem facilidade. Não é intuitivo. Não é intuitivo. Esse é o ponto, não é intuitivo. Não é. E aí é onde a gente vê que, para mim é fácil, e eu achava que aquilo era óbvio para muita gente. E aí eu ia dar, né, quando eu comecei a dar aula, depois de 3 ou 4 anos já trabalhando só por encomenda, as pessoas começaram a se interessar também. Né? Então vem aqui para o Rio de Janeiro, vem aqui para a Bahia, vem para para o Amazonas, para o Amapá, vem aqui para o Rio Grande do Sul. Porque aí eu comecei a produzir conteúdo para a internet, isso a gente já pulou para 2018, né? E aí as pessoas tinham interesse. Eu cheguei aí para o Rio de Janeiro, cheguei para o interior. Tem algumas coisas também que eu vi você na TV, você chegou a fazer alguns programas de TV, isso também ajuda. Isso também ajuda, porque traz uma evidência, né? É o marketing. Eu não ganhava dinheiro para aparecer na TV, muito pelo contrário, normalmente as pessoas pagam até, né? Para ter um espaço. Então eu ia lá, fazia receita. Legal. E aí foi uma exposição muito legal, porque também trouxe gente, né, pro Instagram. Ainda mais assim, né? Numa época que o Instagram não era tudo isso. Ainda tinha TV, né? Ainda gente, tinha tem um TV. Negocinho assim chamado TV. Que muita gente hoje nem assiste, né? A geração Z acho que nem sabe o que é TV. Nem sabe o que é. Mas assim, um programa de domingo, se você né, que você chegou a aparecer, o programa, principalmente da tarde, que tem as questões ainda das receitas e tal. Faz toda a diferença. Fazer um parênteses aqui. Você sabe que a minha primeira mentora foi a Ana Maria Braga? Não acredito. Eu sou apaixonada por ela. Ela é demais. Ana Maria Braga, se você estiver assistindo esse vídeo, me chama pra ir no seu programa. Me chamando direto. Eu assistia o Note a Note quando ela tava na Record ainda. Sim, à tarde, lembro. Eu estudava de manhã e aí eu passava a tarde assistindo o programa. Assim, depois de ter feito a tarefa de casa, feito essas coisas assim, eu amava aquilo. E você vê como refletiu agora, né? Então. E aí eu falei, ai, caramba, um dia eu sonho em ir lá fazer uma receita na Ana Maria Braga. Quem sabe? Ana Maria, me convida. E aí foi... Nem lembro mais o que eu estava falando. A gente estava falando... das dificuldades do negócio, né? Porque não é só... Algumas pessoas é intuitivo, mas... por exemplo, eu fazer fotos boas, para mim, não era intuitivo. Foi uma dificuldade para mim. Tanto é que foi o Marcos que me ensinou a fazer, porque ele estudou sobre isso sozinho também, mas ele entendia bem melhor do que eu. E aí a gente vai pegando as potencialidades de cada um, né, para poder fazer e desenvolver o negócio. Exatamente. Né? Só que o Marcos não era ele já era meu sócio, porque ele que investiu, né, nessa empresa, investiu na ideia, né, mas ele tinha o trabalho dele, né. Também, sim. Então, mas ele me ajudou muito, assim, ele fez parte de tudo, dos eventos que eu ia fazer, ele estava lá junto comigo, então... Foi importante também ter a presença dele comigo, né? Mas a questão do negócio em si, que não é sobre a receitinha. Se você quer ganhar dinheiro com confeitaria, você vai ter que aprender sobre marketing, sobre finanças, vai ter que aprender a tirar foto dos seus doces, a não ser que você tenha dinheiro para contratar alguém. Sim. Né? Se tiver dinheiro, chama a Michelle. Chama o Caio. Chama o Caio para ele fazer os vídeos, entendeu? Mas a realidade da maioria não é essa. No começo, principalmente, né, gente? Vamos ser bem honesto, né? Eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de não sei o que, não gosto de editar. Minha filha, que não tem muito o que gostar, não. Não tem como fugir. Você não precisa gostar, eu falo. Você tem que fazer. Gostar já é um plus, entendeu? Se você gostar, ótimo, mas se não gostar, não. Se gostar, você vai ficar um pouquinho mais feliz, senão. É igual comer verdura. A gente come porque gosta ou porque precisa, entendeu? Então eu sempre tive esse pensamento, sabe? É isso que vai me fazer, de novo, é isso que vai me fazer ganhar dinheiro? É isso que vai me fazer crescer a minha confeitaria? Porque eu sou muito motivada por dinheiro. O Marcos até critica isso em mim, mas eu sou assim. É o que me motiva, servir os outros. Porque você sabe que o dinheiro vai trazer as coisas. Exatamente. Vai te trazer uma liberdade de você poder tirar tantos dias para você descansar. É uma liberdade de você viajar para um lugar que você sempre quis. Não tem como. Infelizmente. E até de crescer o negócio, que é o meu objetivo principal hoje, que a gente está numa fase de início da empresa, né? Porque aí a gente mudou um pouco o modelo de negócio, que antes era só encomenda e agora é curso online, né? Voltando nessa linha do tempo, você fez a transição. Você chegou a ter um espaço físico? Cheguei a ter um espaço físico por menos de um ano, na verdade. Surgiu uma oportunidade de ter... era uma casa onde tinham 4 negócios funcionando e uma delas era uma confeitaria. Certo. E essa moça ia fazer um curso na França e aí ela falou, olha, eu vou deixar tudo aqui, você quer comprar?
né? Eu posso te passar meus clientes, porque eu vou passar um tempo na França, não vou conseguir atender. Aí eu falei, isso foi em 2015. 2015. Não fazia nenhum ano que eu tinha saído do tribunal. E eu não sabia de nada de negócio, de gestão, de marketing, não sabia nada. Eu estava aprendendo. Né? Eu falo que empreender é trocar o pneu com o carro andando. Sim, exatamente. Não dá para parar. Não, peraí que agora eu vou parar tudo que eu vou aprender isso aqui. Não, é tudo junto ao mesmo tempo, né? E é muito dinâmico. Por um outro lado, é muito bom também. Só que aí, pelo fato de eu não entender nada de marketing, e eu também não tinha dinheiro para investir na confeitaria, era um espaço, era uma sala de uma casa. Imagina que a gente está aqui numa casa, tinha aqui o meu balcão, eu levava os meus doces, eu nem produzia lá. Você já levava pronto. Eu já levava pronto. É só um ponto do comércio mesmo. Era uma vitrine. Certo. Era só uma vitrine. Ali é onde eu recebia noiva para fazer degustação, então isso ajudou. Sim, ajuda mesmo, nesse ponto ajuda. Mas assim, o que estava acontecendo, né? Eu não tinha dinheiro para investir, não tinha conhecimento de marketing, não tive paciência de esperar o negócio amadurecer. Maturar. Porque isso leva um tempo. E aí eu falei, eu vou fechar isso aqui, porque o dinheiro das encomendas está sustentando a loja. Porque quando você tem um ponto físico, é o aluguel do local, é a luz, é a água, internet, enfim. Exatamente. E isso que eu nem tinha funcionário. Então a gente fazia um esquema de rodízio, eu ia lá 2 vezes por semana, sempre de sábado todas estavam lá. E o meu dia era terça, a loja abria de terça a sábado, e aí nos outros 3 dias, né, quarta, quinta e sexta, eram as outras 3 mulheres que ficavam lá. Entendi. Uma cuidava do negócio da outra, porque o movimento era sábado. Entendi. Então, né... E aí depois dessa experiência num local físico, você falou, não dá. Não quero. Aí você voltou a fazer tudo de casa, atender tudo de casa. Eu continuei fazendo tudo do mesmo jeito, né? Porque o ateliê já era dentro de casa, então eu continuei fazendo igualzinho, só não tinha mais a vitrine, que era a loja. E aí, quando que foi a transição? Falar, eu posso ensinar. Dar aula disso. Isso. Você comentou que as pessoas começaram a pedir essas aulas para você ensinar. E aí, quando você falou, não, eu vou fazer um curso o famoso EAD, que foi conhecido tanto na pandemia, né? Mas, assim, como que você falou um curso online? Como que eu vou fazer colocar numa plataforma? De onde surgiu? Foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que a gente se conheceu. Então, na verdade, o que aconteceu? Aquela época era a rede social mais forte, era o Facebook. Sim. E aí existem até hoje esses grupos de confeiteiras. Sim. E eu era bastante ativa nesses grupos. E eu tava lá, tanto para ver o que a galera tava fazendo, o que elas estavam fazendo para vender. Sim. E também eu ficava nos comentários respondendo dúvida. E aí, meio que as pessoas ali, você dá aula disso? Você me ensina? E não sei o quê. Aí eu falei, né, caramba, tem um negócio aqui que eu posso explorar. Tem um mercado aí. E aí eu comecei a dar aula presencial. Certo. Então, a primeira aula que eu dei, na verdade, foi no salão de festas do condomínio do meu prédio. Que legal! Aí eu perguntei, eu posso dar uma aula aqui? Pode. Então, marquei lá as alunas, vendi, anunciei. Tudo nesse grupo do Facebook? Tudo no meu Facebook, porque eu não podia anunciar no grupo. Ok. Então as pessoas entravam em contato comigo, me adicionavam, começavam a me acompanhar no meu perfil do Facebook. Certo. E aí a gente se comunicava por lá, porque eu não podia vender nada no grupo. Porque senão você viola as regras e é banida. Exatamente. Então as pessoas me procuravam, a gente conversava no privado. E aí, meio que a negociação era feita dessa forma. Aí você montou essa primeira turma, deu aula no teu condomínio. Aí a turma lotou. Que legal. E tinha lista de espera. Aí começou a ter lista de espera. Aí eu dava aula todo mês de brigadeiro. Isso que eu ia perguntar, qual que era o teu brigadeiro? Era brigadeiro. Tá. Brigadeiro, gourmet. Sempre. E aí eu falei, caramba, tá tendo lista de espera? Tudo bem que era bem baratinho o curso, eu não podia cobrar muito também. Aí começou a ter lista e tal, e eu sentia a necessidade de ir para um lugar. Aí eu comecei a alugar uma cozinha para fazer essas aulas uma vez por mês. Porque o salão tinha talvez essa estrutura? O salão era maravilhoso, mas é complicado eu ficar recebendo gente que eu nem conheço no prédio onde eu morava. Tá, entendi. E também não passava um ar profissional. Entendi, então era melhor não. Exatamente. O principal era a questão da credibilidade. E aí, então, para passar mais credibilidade, falei, olha, agora estou numa cozinha profissional, vai ser lá. E aí começou a crescer, aí foi onde uma pessoa que tinha um ateliê no Rio de Janeiro me chamou para dar aula lá. Aí começou, e aí um monte de gente começou a me pedir para dar aula em outros lugares, em outras cidades, só que assim... Como que você vai
não tem como atender. Não tem como. Porque assim, não é só pelo fato, é cansativo, tá, mas todo trabalho é. A questão é que era inviável, né, pelo número de pessoas, que era assim, 2 pessoas na região Nordeste. Então ia ficar o custo de deslocamento, hospedagem, sim, entendi. Aí o Marcos que falou, você precisa fazer um curso online, porque aí você pode atender a galera do Brasil inteiro. Aí foi onde a gente começou Aí o Marcos, não, você tem que fazer um curso online, você tem que fazer um curso online. Eu não estava muito afim, porque eu não achava que eu tinha o potencial de atingir tanta gente assim, porque eu não era conhecida. Ou nem hoje eu sou, né? Imagina em 2014. Na verdade, 2015. Você é bem conhecida. Ela tá na falsa modéstia aqui. Tá, gente? Nada. Entra lá no perfil só pra você dar uma olhada. É nada. Você já não segue, né? Você já não reconheceu, vai lá. @Dani Trolese, vai lá que eu tô precisando de audiência. E aí, o Marcos que insistiu bastante. Eu falei, Marcos, mas isso é caro, a gente não tem como, não tinha dinheiro para investir. Aí foi onde ele contratou um amigo dele para fazer as gravações. Um outro amigo nosso emprestou a cozinha dele, da casa dele. Sim. Então foi tudo assim, baixíssimo custo. Sim. Eu nunca tinha gravado nada, né? E aí foi assim, perrengue atrás de perrengue. Mas a gente adquiriu experiência também. Não, né? E aí, assim, quando a gente se conheceu, quando você chegou, você já tinha consciência do que você queria. Perfeitamente. Então, quando a pessoa chega, né, pra gente, já sabendo... Eu não cheguei crua, né? Muito mais fácil. A negociação, a gravação, a entrega do produto, porque você sabia exatamente o que você queria e o que você não queria. Então porque ficou bem mais fácil. Não, e assim, quando você foi lá em casa... E eu lembro que vocês sentaram lá na mesa, explicaram tudo. Sim. E a gente já tinha conversado com umas 20 pessoas. Eu tinha o telefone de umas 20 produtoras anotadas, né? Aí eu lembro que vocês saíram, a gente fechou a porta. Eu falei, Marcos, não importa. Eu acho que você não tinha nem me falado do preço ainda. Não, eu falei, Marcos, não importa o quanto eles vão cobrar, tem que ser eles. Eu tenho muito essa coisa de intuição. Sim. E quando eu não confio na minha intuição, normalmente eu me dou mal. E aí eu falei, Marcos, não importa, tem que ser eles. Aí o Marcos, que eles estão ali atrás da porta. Eles estão no hall. Vão cobrar mais caro. Estão ali esperando. Eu falei, tô nem aí. E aí tinha que ser vocês. Eu senti uma... sinergia. Uma coisa ali que pra mim tava tudo muito certo. E pra gente foi recíproco também. Assim, quando você contrata alguém que sabe o que tá fazendo... vocês me passaram segurança, profissionalismo. Eu gostei do jeito de vocês, bateu o jeito. Então foi tudo isso. E aí a gente gravou o curso. Nossa, foi bem legal. Foi maravilhoso, assim, porque é tão bom quando você não tem que se preocupar com detalhes técnicos. Porque você estava se preocupando só com a sua didática. Com o meu conteúdo. Com o seu conteúdo. Com se as eu tava coisas sorrindo ali. ou não, né? Normalmente você ficava lá, você tem que sorrir mais, né? Tá muito séria. Que não tinha experiência, né? Então... mas assim, você não chegou, como você fala, eu cheguei crua. Você não chegou crua. Uma que você tem essa facilidade e outra que você já tinha, querendo ou não, gravado esse curso, né? Mesmo que ele não tenha ido ao ar, você já tinha tido essa experiência de estar em frente à câmera e tudo mais. A gente gravou o curso 2 vezes, tá? Vocês estão achando aí que é só fazer brigadeiro. E aí, depois, esse curso fez um sucesso, você viu que o EAD rolava para você. Aí a gente fez esse curso com vocês, né? O Caio editou, ficou lindo, curso maravilhoso. E aí, pode contratar o Caio também, depois eu deixo o contato do Caio aqui na descrição, do Caio e da Cíntia. E aí, a gente recuperou muito rápido o investimento desse curso, que me deu muito alívio, porque eu estava muito preocupada, né? Porque era jogar, entre aspas, no escuro. Por mais que você tenha previsão, você nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha feito e eu tinha sempre aquela coisa, putz, eu não sei se eu vou recuperar esse dinheiro. A gente já tinha gravado esse curso 2 vezes. Porque teve um custo a mais, claro. Então, assim, aí eu vi, caramba, o digital realmente, isso foi em 2019. Isso, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Exatamente. A gente, caramba, o Marcos tinha a consultoria dele nessa época, ele não trabalhava comigo direto. Verdade, a gente até gravou, acho que lá, né? A gente gravou, inclusive, no escritório dele. Isso. E aí, eu fiquei muito surpresa, assim, que eu falei, caramba, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida, assim. Sempre trabalhando como funcionária pública, tinha aquele salário todo mês ali, mas não era muito. E não tinha perspectiva de ganhar mais. Então, ali eu vi que eu podia escalar, né? Podia escalar. Que é diferente, né, por mais que eu já ganhasse dinheiro com encomendas,
eu não conseguia escalar minha produção sem crescer a minha estrutura. Eu não tinha dinheiro para investir. Porque você teria que investir em pessoal, espaço físico, pessoas, estoque, suprir tudo. Eu não tinha grana para isso. Apesar de já ter ali uma carta de clientes legal, eu não tinha como escalar essa produção no mesmo nível como no digital. Sim. Então, o digital trouxe isso pra gente e o Marcos acabou o quê? Falando, caramba, tá bom o negócio aí, eu vou sair do meu emprego, vou trabalhar com você. Que aí a gente consegue escalar. Porque ele, né, te ajuda, né? Ele tem a função dele dentro da empresa que te desafoga em outras questões para você poder produzir e tudo mais, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem essa empresa de produtos digitais, né? Que quer dizer isso? São cursos voltados para atender essa demanda online. E aí hoje, então a gente começou com o de brigadeiros, mas a gente já fez o de Páscoa, que foi também com vocês, né? O Caí e a Cíntia que fizeram, que filmaram. A gente tem agora o de doces finos também. E agora, no meio do ano, a gente vai lançar um negócio que é uma novidade que eu não posso contar ainda. Então, eu ia perguntar quais são as novidades para o futuro, já não pode contar. Por mim, eu já contava porque eu sou boca aberta, mas o meu sócio ali atrás, ele não deixa. Ele ia dar a estratégia do marketing, entendeu? Entendi, vamos respeitar em o off, marketing. depois a gente conta para vocês, mas eu não posso contar aqui agora. Então quando que vai ao ar? Vai breve. Isso já vai breve. Então não vou poder contar mesmo. Não, se é o meio do ano, não vai poder contar. Mas vocês vão ficar sabendo, me acompanha lá no Sim, acompanhe, inclusive, para saber. Aí, então, agora, para os próximos passos, você vai fazer mais um curso agora no meio do ano. E mais para frente, o que a empresa... então, né, eu sinto... Qual é o seu objetivo? Com a alta demanda de produção de conteúdo na internet, porque, assim, quem não trabalha com isso... nem tem obrigação de saber, né? Mas acha que é uma coisa que você abre o celular, grava um videozinho e pronto. Não é assim. Você tem que produzir conteúdo com estratégia, de forma consistente. Não é todo conteúdo que vai trazer seguidor novo. Você tem que ter uma linha editorial forte. Você tem que estar todos os dias postando conteúdo. Sim. Você tem que crescer a sua base ao todo tempo. Eu acho que o mais difícil é isso, é você ser consistente. Constante, né? E todo dia ter uma postagem, aparecer, ou colocar uma foto, alguma coisa do produto, tem que estar ali. E isso dá um trabalho, assim, enorme. Dá muito trabalho. Eu não consigo. Então, é um negócio que é muito complicado. Muito. Então, por conta disso, eu acabei tendo que fechar minha agenda de encomendas. Que aí, agora, como você disse, né? A sua empresa agora produz o conteúdo. Produz o conteúdo, Porque atender encomenda, essa Páscoa você ia fazer, Essa Páscoa eu ia fazer e não consegui me organizar, porque muita gente fala, mas como assim você não vai? Eu falei, gente, vocês já trabalharam no lançamento de curso ou de Páscoa para ver como é que é? Porque assim... Tudo bem, a gente já tinha o curso pronto, mas a gente tem que fazer um evento de lançamento. Você tem que produzir conteúdo gratuito em volume, né? Então, e você vende o curso, depois você tem que fazer suporte para suas alunas. Porque largar o curso lá, eu vejo isso muito legal. Você tem todo esse pós, né? Esse atendimento, a gente tem um pós-atendimento que, assim, é muito bom. É muito legal mesmo. As alunas, elas renovam os nossos cursos para continuar tendo acesso ao suporte. É muito legal. Porque elas gostam muito. Falam, o suporte da Dani é o melhor, né? Eu não sei se é o melhor, porque eu não sei os outros, mas olha, eu garanto já que é fiz muito bom. Curso online e é difícil o pós, viu? Eu te falar que quem tem o pós é um diferencial. Acaba sendo aquele, né, que a gente fala over delivery, porque realmente o pós faz diferença. Que para mim, assim, faz parte do preço que eu cobro pelo curso. Para mim, não tem como eu vender uma aula online para você e te largar sozinha. Isso para mim não existe. Né? Então a gente até fala, a aluna da Dani não fica sozinha, a gente pega na mão, né? Isso porque é muito legal. Precisa. E vocês acabaram criando uma comunidade, né? Que a gente vê que o futuro hoje da criação de conteúdo é você ter as comunidades, ter a sua né? tribo. Isso é muito importante. Você já estava construindo isso antes de ser uma tendência do mercado e tudo mais, né? A gente, na verdade, acabou fazendo isso de forma meio intuitiva mesmo, né? Acabou acontecendo e vocês foram dando gás para isso. Hoje em dia a gente tem até o nosso... um hater que virou meme. E aí isso montou a nossa comunidade. Eu tenho que agradecer o hater. Tá fazendo sucesso, eu sempre falo isso. Não, porque assim, teve um vídeo que eu fiz contar essa história muito boa. Eu fiz um vídeo que era eu ensinando a fazer um chocolate quente. E aí, no vídeo, aparece a minha unha de um jeito que a mulher não gostou. Olha, o seu vídeo tá muito legal, mas eu vou te avisar que como você trabalha com
confeitaria, você tem que lixar as unhas, tá? Antes de gravar. Aí eu, como é que é? Aí eu falei, minha senhora, então tudo isso no direct, tá? No direct. Tudo Aí eu assim, não, a senhora tá certa, fico aguardando o Pix pra eu ir na manicure toda semana pra cuidar melhor das minhas unhas, né? E bloqueei, porque assim, a pessoa, o meu perfil é a minha casa, Sim. né? Já fica essa dica aí pra você que quer ter um conteúdo na internet, o seu perfil é a sua casa. Você deixa alguém te distratar na sua casa, você manda a pessoa embora, a pessoa nunca mais entra. Sim. Então, para mim, é a mesma coisa. Eu bloqueio, e se eu vejo alguém fazendo palhaçada com outros também, eu já bloqueio preventivamente. Sim. Né? Mesmo sendo minha seguidora ou não. Porque ali precisa ser um espaço onde as pessoas se gostam, tenham coisas boas para compartilhar, e eu não vou ficar vou gastar minha energia no lugar errado, sabe? Trocas saudáveis, né? Eu não vou gastar minha energia no lugar errado, mas essa seguidora em específico eu tinha que desbloquear ela, até porque eu postei isso é muito legal, porque aí você vê o quanto a sua base é forte. Sim. Aí eu postei e falei, gente, olha o que é isso, que absurdo, né? Aí, pronto, e não sei o quê. Aí as meninas, não foi nem eu que criei o meme da senhora de unhas lixadas. Foram elas que Foram criaram. elas. Pela Nossa Senhora das Unhas Lixadas, e não sei o quê. E virou a nossa piada interna. Gente, isso é uma comunidade muito forte. Aí hoje em dia, aí eu comecei o negócio da senhora, sabe aquele meme da senhora, da funcionária pública que não trabalha e que sai corrida da Assembleia? Senhora. E aí quando assim, as meninas vêm perguntar algo que eu acho bem descabido, senhora, por favor. Aí virou senhora das unhas lixadas, né? Aí ficou esse meme. Então, é isso, sabe? É um trabalho que tem os seus desafios. Sim, tem que lidar com hater também. Faz parte. Sim, o lidar você não lida, bloqueia e segue a sua vida, que você tem tanta coisa pra Mas assim, o lidar que eu digo assim, esteja ciente que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não tem como estar preparada, mas tente estar preparada, porque isso vai acontecer em algum momento. Principalmente se você prosperar, se você crescer, sempre vai ter alguém Vai ter gente discordando de você o tempo todo, você também discorda. Discordar é diferente do hate, né? É diferente. É diferente. Discordar, eu acho que assim, quem vai engrandecer o debate, vai fazer um debate que vai ter frutos para todo mundo. É que normalmente é para atormentar as suas ideias. Exatamente, o hate vai lá só para cutucar, né? É engraçado que o amor e o ódio é uma linha muito tênue, né? Porque o contrário do amor é indiferença. Sim. Né? Eu não gosto de você, não sou obrigada, eu não te sigo, eu não comento, eu tô ali com minha outra banda, né? Mas o hater, ele te ama também, porque né? ele tira um tempo dele, né? Ele tira um tempo dele. Tem tempo livre hoje em dia, né? É um luxo, porque para mim, você estava falando, para mim é agradar as pessoas e tudo mais. Para mim, assim, o luxo, né? Vou ter tempo livre. Tempo de qualidade, né? Com os outros, né? Tempo livre, eu não tenho, né? E eu vou usar esse tempo para ir lá cutucar o outro. Exatamente então, por isso. Você tá com muito tempo livre. Tá com muito tempo livre. E aí, assim, a gente engaja muito no ódio. E isso é um problema na internet. Nas redes sociais hoje é verdade. Porque, assim, se você não tem tempo livre para fazer o que é útil para você, fazer uma comida, ficar com seu marido, cuidar de você, com seu filho, né? Cuidar do seu filho. Por que você arruma, às vezes, 1 hora para discutir com uma pessoa da internet que não te conhece, você não conhece ela? É muito louco. É muito louco como a gente engaja, assim, né? Então, é isso. Se você trabalha na internet com isso, você tem que se blindar. Você não vai discutir com ele, porque tem coisas muito mais importantes, tem pessoas importantes ali. Que precisam do seu tempo. Que precisam do seu tempo, do seu trabalho, os seus seguidores que gostam de você, os seus alunos, né? Então... Aí eu vou aproveitar esse momento, você já me contou essa história do meme que eu não sabia que era por... Eu já tinha visto o meme lá, mas eu não sabia a origem. Não tinha. Agora faz muito mais sentido. Aí eu sempre pergunto aqui para as convidadas, né, para contar uma história para mim assim, emocionante que o seu trabalho tenha te proporcionado e um perrengue. Perrengue já contei vários, mas eu tenho um muito bom para contar. Como? Nossa senhora, foi dos primórdios. Você quer que eu comece pelo perrengue ou pelo emocionante? Vamos começar pelo perrengue, porque emocionante pode ser que eu chore. Pode ser que eu chore também, que eu choro até que inauguração de shopping. Então, o perrengue, o maior perrengue que eu já passei foram tantos, mas esse assim, ele tá lá no topo, porque eu estava começando na confeitaria, eu já tinha saído do tribunal, mas eu estava muito crua ainda no business, né? Sim. E aí, uma das formas que eu encontrei de fazer a minha clientela foi participar de eventos. Então, tinha um evento assim, eu ia lá. Fazer um networking. Fazer um networking. Então, eu ia com os meus doces, inclusive, né?
teve um evento que nem era para eu ganhar dinheiro, eu ia participar de uma causa social que ajudava animais abandonados. Legal. E aí eu falei, caramba, eu posso unir duas coisas que eu gosto, que eu dou valor, e não é só causa de animal que eu dou valor, não, tá? Antes que venha alguém aqui, eu também ajudo causa de criança, o medo do cancelamento, também ajudo. Gente, tá precisando de ajuda, se eu puder eu vou lá e ajudo. É quem tá precisando de ajuda. E aí eu fui lá, era um espaço fechado, numa balada, só que o evento foi durante o dia. E aí tinham vários... pessoas que trabalham com artesanato. Tipo standzinhos. Isso, standzinho de confeitaria, ter só eu. E aí a mulher me colocou bem na entrada, só que na entrada batia o sol direto, em cima dos meus doces. E eu tinha levado brigadeiro e cupcake com cobertura de brigadeiro, e tava tão quente que o brigadeiro começou a derreter. Meu Deus, tava quente. Tava muito quente. E aí, sem ar-condicionado, sem nada, né? E aí eu falei, gente, tem uma geladeira aqui pra eu guardar os meus doces, só pra dar um, né? Aí, pode pôr nessa daqui, só toma cuidado que a porta tá quebrada. Aí eu falei, tá bom, vou tomar cuidado. Botei o negócio tudo dentro da geladeira, tô com o maior cuidado, e deixei o Marcos cuidando do lojinha, né? E eu falei, Marcos, eu tô morrendo de fome, eu vou ali do lado comprar um negócio pra eu comer e eu já volto. Não deu 2 minutos que eu tinha entrado no negócio, o Marcos batendo nas minhas costas assim, Daniele, você tem que voltar. Aí pronto. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara abriu a geladeira, puxou a porta e virou todos os seus cupcakes lá dentro. Você tá brincando? Acabou. Aí ali acabou. Acabou o evento. Sente e chora. Sente e chora. Então, assim, eu tinha avisado isso foi bem no começo do evento. Nossa. Eu tinha avisado todo mundo do meu Facebook pra ir lá, pra comprar de mim. Pra prestigiar. Pra prestigiar, não sei o quê. Deu tudo errado. Deu tudo errado. O coração acelera demais. Não, sabe? aí eu falei, gente, acabou minha vida como confeiteira, né, a dramática. Não, Acabou mas, tudo. Você sente o baque, né, caramba? Aí eu me senti ali o cocô do cavalo do bandido, sabe? Fala, acabou tudo, não tem mais o que eu fazer aqui. Aí você começa a se sentir também incapaz, sabe? De lidar com a situação. Não só de lidar com a situação, mas de fazer o que você quer fazer. Entendi. Né? Falou, ai caramba, por que eu me meti nisso? Por que eu saí do meu emprego? Né? Começa a se questionar sobre tudo, né? Exatamente. Aí assim, se um dia isso acontecer com você também, já ficou aprendizado, Dicas né? de empreendedorismo para você. Dicas de perrengues, né? Parece meio coach que eu vou falar, mas assim, é um dia ruim. Sim. Ali foi um dia ruim. Aquilo não resume quem você é, a sua capacidade de fazer as coisas, a sua capacidade de ter sucesso. É um dia ruim e outros dias ruins ou até piores vão existir. E tem que usar como um conhecimento pro próximo, aprendizado. E aí foi, porque os eventos que eu fiz depois, eu já me liguei nisso. Sim, porque estudei o lugar antes. Sim. Né? O tipo de pessoa compromissada. Né, que não ia me colocar em qualquer lugar. Sim, então, o tipo de evento que eu ia fazer dali em diante. Então, assim, esse perrengue nem foi o maior, mas foi o que mais me impactou. Sim. Porque mexeu com o meu brio ali, com a minha capacidade de fazer as coisas. Mas já teve eu já passei por tantas outras dificuldades bem maiores do que essa. Eu vou contar um. Só conta um. Fomos gravar um curso. Ai, olha... E tínhamos um fogão de indução, cooktop, de indução. E fomos, né, várias diárias já agendadas naquele lugar e tal, equipe toda. Não era uma equipe pequena, eram 3 câmeras, eu como assistente de direção, a Sofia de mascote, tava o Marcos, claro, e a Dani. O Caio também tava lá. Sim, eram 3 câmeras. O Caio, tava o Jean ainda, né, e o seu pai, né? Eram 3 câmeras. A Sofia, eu, Marcos, Dani. Várias diárias agendadas, estava tudo certinho, programa, roteiro. Conteúdo, tá? Tudo ali. Os brigadeiros. Tudo. Horário certinho para parar pra gente almoçar, porque eram diárias, tá, gente? Não era tipo, 2 horas, não, eram diárias, o dia inteiro gravando e tal. A gente gosta de trabalhar, né? Aí, foi ligar o fogão, né, de indução, lá o cooktop. O que aconteceu? Queimou, porque o lugar todo era 220 e o meu cooktop era 110. E aí naquela pressa, naquela coisa, né? Mas só foi um barulho e uma fumaça.
E um cheiro. Cheiro de queimado. Só que a gente tava gravando o quê? Num sábado ou Era um feriado? domingo. E não tinha onde comprar. Aí o que eu fiz? Uma santa alma. Sim. No Facebook, uma seguidora lá no Facebook. Abençoada. Abençoada, maravilhosa. Vamos acender uma vela mais Mariane, nunca me esqueço de você, que você me ajudou muito esse dia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tô aqui gravando, eu acabei de queimar o cooktop, quem tem um pra me emprestar? E foi assim, no primeiro dia, na primeira gravação, assim, foi uma coisa muito louca. Foi. E aí, o que a Sofia falou pra você? Aí eu fiquei arrasada aquele dia, né? Fiquei arrasada. E o Marcos tentando comprar e nenhuma loja tava aberta. Não, nem na Marginal, no Ponto Frio, não tinha loja aberta. Não tinha. Aí eu tava assim, arrasada, né? Aí a Sofia viu, Dani, eu não gosto que você fica triste, senão eu vou chorar também. Aí eu falei, agora que eu vou chorar, né? Você tá falando isso pra mim. Porque você tava assim, tipo... acabou, né? E a gente, não, peraí, vamos tentar resolver você assim, ó. Start. Aí depois você, pum, não, vamos. Você teve aquele tempo, mas logo depois também, não, vamos, bora. Vamos resolver. E a diária super rendeu, super rolou depois, mas foi muito engraçado. Hoje é bom. Hoje é bom de dar risada, porque assim, exatamente isso. É a forma como você reage diante de um problema. Exatamente. Né? Então eu fiquei paralisada ali por alguns minutos. Eu falei, caramba, deu tudo errado hoje, acabou o dia, mas não, o que a gente pode fazer? Sim. Então. Foram minutos. O Marcos, sei lá, foi coisa de meia hora. Sim. Né? O Marcos ficou atrás de um monte de lugar, né? Que o Marcos é muito proativo também, isso também ajuda. Sim, então, sim, ele vocês foi dando ideias do que poderia ser. Aí eu falei, gente, eu vou pedir emprestado aqui, vou jogar mensagem, quem viu, viu, e a gente tentando fazer outras coisas. E deu tudo certo. Deu super certo. Né? Então, mas você vê, perrengue. É perrengue. E hoje em dia você fala, nossa, mas eu me preocupei com aquilo. Então, tinha um jeito de resolver, tinha um jeito de resolver. Parar, respirar, pensar. Então, assim, agradeça por cada perrengue. Sim. Porque a gente só amadurece no sofrimento, eu acho, sabia? Agradeça por cada um deles. Parece papo de coach. Não, mas E aí, depois disso, a gente, até hoje, nas nossas diárias com outros clientes, né, Caio? Serve de aprendizado. A gente olha a tomada, parece besteira, mas foi intuitivo colocar na tomada. Hoje em dia eu olho também, gente. A gente nunca mais queimei nada. Tá, gente? Olha. É coisa boba, assim, né? Mas na hora ali que você tem um monte de coisa, tem preocupações do vídeo sair bom. Sim, é o áudio. Você não atrasar a equipe. Um monte de coisa e tal. Mas deu certo. Foi tudo certo. Sucesso. Graças a Deus. E a vocês também, né? Que estavam lá comigo. Ninguém faz nada sozinho. Uma história emocionante, uma entrega, uma coisa. Eu vou contar duas, pode ser? Uma bem rapidinha. Toda vez que eu faço um casamento, eu fico muito emocionada. Muito, porque eu sei que é um dia especial. Sim, com certeza. Não só casamento, mas sei lá, uma festa, uma comemoração muito especial. Então, teve um casamento que eu fiz que foram de 2 amigos, que foi a última encomenda grande que eu fiz antes de fechar minha agenda. Foi muito lindo porque eu era convidada também. Eu fiz os 2 bolos e todos os docinhos da festa. Caramba, encomenda grande. Era uma encomenda grande e assim, eu cheguei lá, fiz a montagem da mesa, fiz isso é tão importante, vocês montarem a mesa. Só de lembrar. Pra mim foi muito emocionante e assim... não pelo fato, porque eu fiz, porque eu gosto de alimentar meu ego. Todo ser humano gosta, mas o ponto não é esse. É ver a cara dos meus amigos com a mesa montada, os convidados deles, porque ninguém sabia que eu era a confeiteira e eu também não falei pra ninguém. Segredo. Porque se fosse pra falar mal, eu queria que eles falassem na minha cara. Entendeu? Porque eles não iam saber. Que mecanismo, aquele meme. Que mecanismo. Não, porque aí assim, né, eu falo, caramba, eu tenho que melhorar tal coisa, porque é a opinião mais sincera. É genuíno, com certeza. É a opinião que importa, né, da pessoa que tá comendo ali. Então, e ali ver a reação das pessoas elogiando o seu trabalho e você podendo ganhar dinheiro com aquilo. É muito bom. Né, então é muito bom. Você servir alguém e ganhar dinheiro com aquilo, é muito bom. É muito importante isso pra mim. E a mais emocionante de todas é de uma aluna que chama Daniele também, que ela é uma aluna, Daniele Abreu. Ela mora numa cidadezinha de Minas Gerais, agora eu não lembro o nome da cidade, mas é uma cidade muito pequena. E a Dani, ela comprou o nosso curso de brigadeiro, depois de um tempo ela comprou o de brownie, e ela começou a fazer os brownies para vender na cidade dela. E ela começou a ser conhecida como a menina do brownie. Que legal! E aí ela fez um sucesso enorme, e aí ela deu um relato pra gente. A gente tem um vídeo com ela que a gente fez para contar a história melhor dela, mas ela conseguiu pagar um tratamento de saúde caro. Que legal! Com a venda dos brownies. E ela fala que o mais importante para ela foi que ela tinha o dinheiro para
meu filho queria comer uma pizza e eu tinha o dinheiro para pagar para ele e antes eu não tinha. Então isso para mim paga qualquer perrengue, qualquer dificuldade, sabe? Porque assim, te dá a noção da responsabilidade do trabalho que você faz, dimensão que dele, não né? é glamour. Por mais que tenha muito glamour na internet, hoje eu gosto de mostrar minha vida real, Sim. das dificuldades que eu tenho. Eu não sou rica, e então eu sou muito batalhadora e eu consegui melhorar muito a minha vida por conta de pessoas incríveis que passaram no meu caminho. Vocês são 3 delas, vocês estão aqui 4, contando com o Marcos. E eu acho que a vida vale só por isso, sabe? Pela transformação que você causa na vida de uma pessoa e que às vezes você nem sabe. Vocês causaram uma transformação enorme na minha vida que vocês não têm a noção do tamanho. Vocês não têm a noção do tamanho. E muita gente boa passou na minha... E assim, eu ser uma das pessoas que também causa um impacto tão positivo assim, porque o mérito é dela. Sim, o mérito é dela. Ela que comprou o curso, ela gastou o dinheiro dela, ela se dedicou. Confiou em você. Mas é tudo dela. Mas eu tenho um pedacinho ali na história dela, sabe? Sim. Então, esse encontro, assim, de eu que estava ali oferecendo meu conhecimento para ela e ela que aproveitou e transformou aquilo em algo muito maior e numa coisa muito positiva para a vida dela. Isso, putz, é muito maior do que qualquer milhão na conta bancária, sem demagogia. É muito legal. É muito foda, assim. É muito importante. Ai, que legal, não sabia dessa história, fiquei emocionada de verdade. Tá lá no nosso YouTube. Eu vou procurar, não conhecia. Eu mando o link pra você. E vocês também procurem, Daniele Abreu, tá lá. E aí, depois de toda essa emoção, eu queria só que você, assim, a gente encerrasse e que você desse, assim, um conselho mesmo para quem tá querendo. Você já faz isso com as suas alunas, mas para quem tá aqui no podcast, ainda não é sua aluna, ou é de outra área também, né? Eu queria que você desse, assim, umas dicas, para o futuro, para que elas empreendam, como é empreender, quais qualidades aí você tem que ter para seguir. Não tenha preguiça de aprender algo novo sempre. Eu sei que é difícil porque a gente tem um monte de obrigações todos os dias, mas eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, que ele fala que não existe estabilidade. E não existe mesmo. O mundo não para, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, o tempo todo, as coisas estão mudando, e o mundo não vai parar para você. Para você ter tempo de aprender, para você ter tempo de fazer alguma coisa. Então você tem que priorizar o que é importante na sua vida hoje, sabe? E tá sempre antenado, porque o mundo muda constantemente. Você não pode ficar só bitolado na sua área. Isso foi uma das coisas, é um dos mais desafios para mim hoje, porque eu gostaria de estar só fazendo receitinha na cozinha da minha casa, testando coisa nova, inventando coisa. Gostaria, mas essa não é a realidade. Então eu tô sempre tendo que estudar sobre coisas que não tem nada a ver com a minha área e tentar aplicar isso de alguma forma no nosso negócio. Então hoje em dia eu estudo muito mais sobre marketing, estratégia de marketing, para cada vez atingir um número maior de pessoas do que sobre confeitaria. Sim. Então, não fique bitolado no seu... Só no seu mundinho ali. No seu mundinho ali. E não espere ninguém para te apoiar. Se você tiver, como eu disse lá no início, né, um bônus maravilhoso, sim, mas você não pode esperar isso dos outros, assim, né? Faça você, então você tem que ter, isso tem que estar dentro de você, sair primeiro de você, e é você que tem que correr atrás. Que correr atrás, batalhar. Todo dia. E é isso. Você tem alguma coisa que você queira falar no final? Tá aberto. Eu acho que eu acho que a gente já falou um monte, né? Sim. Mas é só agradecer, porque foram assim, eu não esperava que eu fosse falar as coisas que eu falei aqui. Eu falo, nunca é programada. Não é, né? Não, vou falar tal coisa, vou lembrar de tal coisa, e no final acaba sendo um bate-papo, um bate-papo, e ficou assim tão leve pra mim, e eu queria agradecer pelo espaço de você ter me dado a oportunidade de contar um pouco sobre a minha história, que é tão bom você relembrar o que você já passou lá atrás, os perrengues, né? E os aprendizados, e foi uma delícia. Eu que agradeço você ter aceito o convite, ter vindo de tão longe, gente, em Guarulhos para Santo André, é longe. Mas eu venho, só demorou para eu vir, mas deu certo. Muito obrigada mesmo por tudo, pela amizade e
por ter vindo hoje. Obrigada. Tá bom? Beijo, gente. Até. Beijo.